se a CAD quisesse concorrer a este processo, há aqui uma falha da equipe que devia preparar, portanto, a candidatura da CAD, que não olhou em pormenor para tudo o que era necessário para que o processo, portanto, chegasse ao fim. Venâncio Mondlane, se de fato a candidatura for chumbada em definitivo, ele é candidato às presidenciais, que é onde é bastante difícil, de fato, ganhar, que nós não temos nenhuma esperança que uma outra força ou um outro candidato ganhe, portanto, as presidenciais. Então, penso que ele ainda tem uma certa idade e isto vai lhe criar claramente algum problema de, pronto, fazer-lhe perder aquilo que são as suas expectativas, mas acredito que vai servir também de uma lição que no futuro ele terá que se organizar melhor, se tiver ainda na Renamo, se continuar a criar um outro partido ou coisa de gênero, serve de escola para ele se organizar melhor, para organizar melhor os processos, de modo a não dar hipótese a que estes argumentos de natureza jurídica sejam levantados. Então, eu penso que neste momento o próprio Venâncio Mondlane está expectante com uma decisão final deste processo, mas também acredito que está a tirar lições e não é motivo de desistência. Eu penso que ele é a esperança de muitos moçambicanos, não só de jovens, nós vemos até pessoas adultas, anciãos, muita gente, portanto, que tem esperança em Venâncio Mondlane, e de alguma forma Venâncio Mondlane é que deu visibilidade a esta própria CAD, porque sem Venâncio Mondlane era uma coligação que não tinha qualquer tipo de expressão. Então isto demonstra de alguma forma que Venâncio Mondlane tem muita força, que Venâncio Mondlane tem uma franja de apoiantes bastante significativa e que tem que ter a esperança de um dia vir a conseguir alcançar aquilo que são os seus objetivos. Olha, fazendo uma análise assim por alto e de fato olhando para a composição da CNE, é um órgão político, claramente, mas é um órgão proporcionalmente formado pelos partidos que têm assento no Parlamento e são esses que oferecem, portanto, ou disponibilizam os seus membros para este órgão, para além da questão da cooptação, porque também dentro do órgão há esta cooptação que pode acontecer, mas também há objetivos por parte da Renamo, por parte da Frelimo, de ter mais membros, ou sim, membros do seu partido dentro do Parlamento, porque não nos esqueçamos, estamos num país em que os próprios acordos que levaram à composição destes órgãos, me parece que por trás dele tem a questão de distribuição de lugares por parte, tanto dos membros dos próprios partidos. E esta luta, claramente, quando aparece uma força como a CAD, que pode, de alguma forma, criar aqui alguma desestabilização naquilo que são as pretensões destes partidos, a tendência é de afastar. Por quê? Porque se a CAD ganha, ela vai meter ali mais alguns membros e vai provocar que alguns membros destes partidos tradicionais tanto sejam afastados. Há um elemento que pode servir de análise aqui. A decisão foi feita por unanimidade, quer dizer que não houve ninguém que encontrou algo de contrário, foi uma decisão unânime, quer dizer que estavam todos alinhados de que devia ser assim. Sim, e voltamos à mesma questão. Quem são os vogais da CNE? É Frelimo e a Renamo. Que estão, sabe, a sobrevivência dos nossos partidos em Moçambique e na África depende muito da forma como você distribui as benesses. Isso é que dá sobrevivência aos partidos. E quanto menos você, como partido, tiver capacidade de dar benesses a este e àquele, você também perde um bocado da sua força. Então, ali é o centro, e os acordos em Moçambique sempre foram feitos por estes dois partidos. Frelimo e Renamo, não esqueça disso. O MDM apareceu como um outsider. A CAD está a aparecer hoje, por causa de Venâncio Mondlane, como um outsider. Então, a tendência destes dois partidos é de manter o status quo, com uma tendência claramente grande para o Frelimo, que aos poucos até vai se tornando num partido com maior dominância, portanto, no panorama político em Moçambique. Então, a mim
não me espanta absolutamente nada que estes dois partidos se unam para afastar qualquer ameaça que possa surgir de fora. E isso pode ter acontecido, porque há membros. Deixa-me só dar um exemplo prático. Eu conheço pessoas que estavam na Renam, que estavam a construir casas, como deputados na altura, e que, quando perdem o lugar, as casas praticamente estão a ficar. Então, estar no Parlamento é quase que uma obrigação do partido de ceder estes lugares aos seus membros, porque divide-se recursos, melhora-se a vida deste e daqui. Então, há uma série de situações que eu penso que têm que ser analisadas para esta decisão que é tomada pela CNE. Wilker Dias, a decisão foi tomada por unanimidade. Sabemos que a Comissão Nacional de Eleições é composta pelos partidos políticos. Entende que tenha sido assim, tenha sido esse espírito de que vamos eliminar, não vamos criar espaços para um elemento que pode pôr em causa a nossa sobrevivência. Se formos a olhar por um ângulo político, claramente que poderíamos pensar assim, que é uma aniquilação, mas acima de tudo quem sai a ganhar nesse jogo político é a Frelimo, porque a Renamo já está nas últimas, todo mundo sabe disso. Vamos olhar para o Movimento Democrático de Moçambique, é um partido que já praticamente não, como dizem, não há nada. Vamos olhar para os outros partidos da oposição, sempre que tentam surgir, por exemplo, a Nova Democracia, cortam-lhe os pés, logo de ter a idade. Fica automaticamente o Partido Frelimo. Se entrasse a CAD, por exemplo, nesse xadrez político, o que iria acontecer? Ia afundar ainda mais a Renamo. A CAD se calhar poderia sobreviver por um tempinho, mas depois a questão do poder poderia subir a cabeça de um e outro, haveria confusões, desfazeria-se, mas em todo caso a Frelimo iria continuar em frente. No entanto, nós estamos a olhar para esta questão política, mas temos uma outra questão aqui que estamos a deixar de lado, que é o fator de reclamação dos outros atores políticos a nível moçambicano, dos outros partidos. Nós, a nível do Conselho Constitucional, a título de exemplo, tivemos candidaturas que foram excluídas por não reunirem aqueles requisitos desejados. Queríamos também que esses partidos políticos estivessem na corrida ou não para animar a democracia. Gostaríamos, por exemplo, tínhamos a candidatura de uma mulher que seria de bom tom que estivesse também na corrida eleitoral, mas ficou por terra, por exemplo. Nós vamos olhar para, porque foram as candidaturas ficaram por terra, por exemplo, a nível da presidência da República, foram fatores graves. E vamos olhar também para a própria composição dos partidos, alguns que ficaram de fora da corrida, por exemplo, a Assembleia Provincial e etc. Nós não gostaríamos que esses partidos também estivessem na corrida. Gostaríamos, tiveram também erros graves, mas não podemos deixar de lado que a CAD, temos que admitir, infelizmente ou felizmente, que a CAD cometeu um erro grave. E este erro grave a CAD está a pagar. Portanto, eu acho que aqui houve um desleixo muito grande. Não se prestou atenção, até poderia dizer, é um erro de amadores. Porque quando se entra para uma corrida eleitoral nesses moldes, principalmente quando se é fazer oposição em Moçambique ou num país africano na mesma dimensão política que Moçambique, é extremamente importante que nós olhemos a lei até ao mínimo detalhe. Principalmente para o contexto moçambicano, em que a nossa lei eleitoral é aquela lei que é deficitária, para você encontrar alguma lacuna, por vezes tem que vasculhar e etc. Então temos diversas situações que são propensas, mas o fato de não se observar a questão do averbamento, que é a autenticidade praticamente dessa coligação e de certa forma também autentica aqueles que são os nomes nas listas políticas, já constitui praticamente um erro gravíssimo, porque não houve publicação a nível do conhecimento público, vamos assim dizer, faça repetição, e esse foi um dos maiores pecados. Então, agora, para temos este período para cá de recorrer, mas não quero crer que vai a tempo de prosseguir com aquilo que é praticamente desejado. Porque, como eu dizia anteriormente, nós em 2018 e 2019 tivemos a CAD no Boletim da República. Só um milagre, acredito eu, poderia colocar a CAD num intervalo de 10 dias, sem morar numa traição, acho que deve ser esse período um pouco menos. Em termos de publicação, aceitação de dossiê no gabinete da ministra e etc. Então, isso leva o seu tempo e não seria do dia para a noite. E há relatos que a CAD parece que submeteu, mas submeteu tarde e etc. Então, são vários fatores aqui em que automaticamente deveriam ser previstos
Porque há uma condição, e na condição que o Venâncio Mondlane apresenta neste momento, poderíamos ter a situação do novo Nkoto Sizwe de Jacob Zuma a nível local. Digo isto porque por um motivo muito simples, porque a cada entrando no cenário político roubaria os votos do MDM, roubaria os votos da Frelimo, roubaria os votos da RENAM, roubaria os votos dos indecisos, roubaria votos daqueles que não se identificam com nenhum dos três, roubaria votos até da sociedade civil no seu todo. Então isto teria as suas implicações. Isto está a dizer, em outras palavras, que o fato de, por exemplo, Venâncio Mondlane ter feito esse trabalho nas províncias, vimos aquela avalanche de pessoas a se movimentar, de certa forma aquilo precipitou a forma como os órgãos, a Comissão Nacional de Eleições abordou a situação. Não, eu não creio. Para mim, aquele exercício que o Venâncio Mondlane fez foi muito bom e muito importante, principalmente para demonstrar que existe uma coligação daquele gênero. É um exercício que quem deveria estar a fazer é a RENAM, é o MDM, como partidos que já existem há muito tempo. Até podemos estar a dizer, não, nós temos medo, nós temos receio que eles possam depois nos abater e etc, ou abater as nossas estratégias, mas é importante aquela visibilidade política para o contexto atual. É uma coisa que a Frelimo está a fazer, a RENAM não está a fazer, o MDM não está a fazer. Quem vai votar nesses dois, no fim das contas? Quem vai conhecer? É um marketing político que entra aí e não está a ser obedecido isso. E automaticamente, ao fazer aquilo, o Venâncio Mondlane estava a fazer com que a CAD fosse conhecida. Mas, em contrapartida, o trabalho que deveria estar a ser muito bem feito a nível de backstage, não fez. E é aí onde foi o pecado. Mas, Rafael, o seu posicionamento em relação a isso, quando vimos aquela movimentação do Venâncio Mondlane pelas províncias, a avalanche de pessoas que ele conseguiu mobilizar, não entende, de certa forma, que pode ter, de certa forma, ameaçado a RENAM, a Frelimo e o MDM como um partido, um movimento que podia pôr em causa os seus interesses. E isso também possa ter pesado, porque os vogais devem prestar contas ao seu partido. E seguramente os partidos interagem com os vogais da Comissão Nacional de Eleições e dizem, mostram o seu sentimento que achamos nós que este elemento pode ser um perigo para nós. Não entendo que tenha pesado na balança este elemento, ou nem por isso? Olha, eu penso que Venâncio Mondlane, mesmo antes de ter aderido à CAD, ele já era um perigo para os partidos, tanto a Frelimo como o MDM, vou falar dos partidos que estão no Parlamento, porque claramente as suas abordagens num país como o nosso, em que as pessoas estão à espera de uma desculpa a repetição, quase esperança, estão à espera de uma esperança, claramente que vão se juntar a este candidato que traz quase que um pensamento até que é uma utopia. Muitas vezes nós seguimos um candidato, nós seguimos uma força política por causa da capacidade que ele tem de vender utopias. Tu hoje não sabes qual é a utopia da RENAM para este povo. Mas desde Samora Machel, na independência, Joaquim Chissano, Guebuza, eles sempre tinham uma bandeira na sua governação que de alguma forma mobilizava massas a seguirem, portanto, estes ideais. Ora, Venâncio Mondlane é isso hoje. É aquele que traz uma utopia de uma melhor condição de vida para os moçambicanos no futuro, uma melhor repartição de recursos para os moçambicanos no futuro. Por quê? Porque os moçambicanos, quando olham para partidos tradicionais como a Frelimo, olham para partidos sem transparência, partidos corruptos, partidos que os recursos do Estado são divididos por uma dúzia de pessoas, e claramente quando tu vês aquela avalanche de pessoas nos comícios atrás do Venâncio Mondlane, isto de alguma forma cria uma tremedeira para aqueles partidos que estão já até certo ponto estabelecidos. E disse-se muito bem que o MDM é quase um projeto falido. Se fores a olhar a tendência de deputados na Assembleia da República, foi caindo já há muito tempo. Chegamos hoje, me parece que tem 6 deputados ao nível da Assembleia, já teve 17. Depois baixou, vai decrescendo. A possibilidade de, com a CAD do MDM, não ter nenhum deputado na Assembleia da República
era enorme, mas isso não quer dizer que... A CAD eu até uma vez comparei aqui, estava o presidente, aliás, o MDM, com aquele partido português que agora aliou-se ao PSD, hoje o meu nome, que praticamente desapareceu e só teve alguma visibilidade nas últimas eleições, exatamente porque se coligou ao PSD. Portanto, o MDM está nessa situação de desaparecer. A Renamo, aos poucos, vai perdendo também assentos na Assembleia da República. Há uma hegemonia que está a surgir da parte da Frelimo. Então, a Renamo, para mim, também olha um pouco no sentido de vou ficar com alguma coisa. Não vou ficar no zero, vou ficar com alguma coisa. Mas a tendência da Frelimo é de cada vez mais ir ganhando hegemonia neste órgão. Então, claramente que Venâncio Mondlane é uma ameaça para qualquer um destes dois partidos, no sentido de aparecer como um outsider, mas um outsider que vai provocar, portanto, muito barulho neste processo. Wilker, o que é certo é que na sociedade há a ideia de que nem a Frelimo, nem a Renamo, e muito menos a MDM, têm soluções para os problemas do país. Hoje quem lidera o Estado é a Frelimo e estamos num contexto em que há greve do Ministério Público, os juízes estão a consciência do Ministério Público, os procuradores estão descontentes, os juízes estão descontentes, os professores estão descontentes, os médicos estão descontentes, várias classes profissionais estão descontentes. Nós estaríamos a adiar um cenário que no futuro vamos ter, o fato de se eliminar ou se abater a CAD, nós estamos a evitar um cenário que é previsível, o fato de os moçambicanos estão à procura de opções, de soluções, de pessoas que possam dar alternativas ao estado em que estamos. O partido está no poder, não tem soluções para os problemas do país, a oposição não se mostra como oposição. Nós estamos a adiar um problema. O que poderá acontecer neste tipo de situações é que nós podemos estar a criar bombas relógios a nível mental. E se nós criarmos bombas relógios a nível mental, o que poderá acontecer lá mais para frente é que o próprio povo não vai olhar para a oposição como uma alternativa. O que ela vai fazer? Ela vai se virar contra o poder do dia para que eles encontrem uma alternativa e comecem a se reivindicar. Isto é a partir do quê? A partir de manifestações, e as manifestações que poderão advir poderão ser manifestações extremamente violentas, não no mesmo nível em que estamos agora. Digo isto porque, por um motivo muito simples, nós já estamos a entrar numa fase em que a sociedade já está naquilo de que eu não tenho nada a ver, perco a vida, não perco nada, não perco a vida, eu já não sou nada a nível da sociedade. Porque nós temos jovens que estão frustrados com desemprego, jovens que, por exemplo, até eu fazia menção até nos programas, jovens que, por exemplo, perdem suas namoradas porque não têm condições para sustentar. Vamos olhar para jovens, por um outro lado, que metem-se em jogos de azar porque estão à procura de melhores condições de vida. Esses jovens não vão ter medo de dar o corpo à bala. Esses jovens vão enfrentar gás lacrimogêneos, são os cães e etc, lançar pedras. Eles não vão ter medo. E é isso que nós vamos começar a criar muito futuramente, quanto mais fecharmos o círculo democrático a nível moçambicano e não deixamos com que haja uma maior participação democrática, o que vai acontecer é este. E um dos maiores culpados de tudo isto é o próprio aparelho do Estado. É o próprio aparelho do Estado, por quê? Porque as instituições que deveriam ser imparciais na tomada de decisão e na postura para se fazer valer aquelas que são as principais leis da Constituição da República, são as principais violadoras. Digo isto porque vamos olhar para o artigo 51, que é que dá direito às manifestações e etc. O direito à reunião e manifestações. Nós hoje em dia estamos a proibir as manifestações. E quem proíbe as manifestações em Moçambique? A polícia. Nós podemos ter um aviso e etc. Mas a Constituição não diz que nós devemos avisar. Nós podemos informar. É uma prerrogativa. Não é obrigatório. Mas nós informamos, nós depois vamos à polícia, deixamos, a polícia diz que não há condições securitárias. Não, o papel da polícia deve proteger. Porque quando diz que não há condições securitárias, mesmo à volta, vai haver um grande aparato que deveria até se calhar estar a criar melhores condições para a sua marcha que é pacífica, eles vão reprimindo. Então tudo isto vai se acumulando e vamos criar cenários em que a população um dia vai se virar e é contra o governo do dia. Nem vai ligar para a oposição porque vai saber que a oposição desse país
praticamente ou é falhada ou é inibida. Então nós vamos atacar aquele que nós chamamos de dono do cão. Até porque o poder reside no povo. Exato. Doutor Baltazar, há quem defende que estamos a adiar um cenário que é previsível. O cenário de desgaste social, como o Victor disse, em que as pessoas já não vêem soluções nem nos partidos políticos e olham para si como a solução dos problemas. E quando é assim, tivemos o exemplo do Quênia recentemente, tivemos vários cenários em outros países africanos até. Não entende que se avançasse a CAD, e sabemos com toda a máquina que a Frelimo tem de controlar o processo, podia muito bem controlar o processo sem ter que criar mais convulsões, porque esta situação, por exemplo, pode resvalar em convulsões sociais. Olha, em primeiro lugar, eu preciso dizer que, infelizmente, as sociedades foram construídas para ser dirigidas por partidos políticos. Tanto não há nenhuma parte do mundo em que quem dirige um país está fora daquilo que são partidos políticos, que sejam ou indivíduos que façam política, etc, etc. O que sucede neste momento é que as pessoas perderam a esperança nos políticos. Totalmente a esperança. Estão à procura de alternativas. Mas estas alternativas vão ter que ser encontradas sempre ou em políticos ou em partidos políticos. É assim que está desenhada a sociedade. Agora, o que vai suceder, de fato, é aquilo que estávamos a dizer aqui. É as pessoas revoltarem-se. E as pessoas, no fundo, já existe esta revolta. E sente-se também nos comentários, nas redes sociais, nessa live, há alguns comentários que tendencialmente mostram, digamos, que há alguma ira. E isto, a violência às vezes começa com o que nós escrevemos, o que nós dizemos, e depois vamos à prática. Exatamente. Eu penso que os próprios partidos que têm responsabilidade devem estar atentos às redes sociais. São fontes de informação bastante importantes para aquilo que é o desenho até de políticas públicas no nosso país. O que está a suceder é que há revoltas contidas nas pessoas. Estavas a falar daqui de várias classes que estão em greve, mas não são só essas. Há outras que ainda não se manifestaram. Mas estão aí. Eu disse isto há 10 meses, um ano, num programa que estive numa das televisões, que, olha, este país, e isto está a começar a acontecer, a ter classes sociais, classes trabalhadoras, etc., a crescer em termos de manifestações. Uns têm receio ainda de se mostrar, mas com o tempo vão se mostrando. Eu dei um exemplo há bocado de... Fui a uma esquadra, porque fui roubado uns acessórios na viatura. E o polícia que estava a escrever o auto na altura, ele olhou e me reconheceu. E ele diz, olha, estou há 7 meses sem salário. Só que as forças de defesa e segurança não podem reagir. Aquele senhor tem arma. Aquele senhor anda nos nossos bairros. Imagina ele com fome, a sua família com fome. O que é que ele vai fazer com aquela arma? Porque ele tem que sustentar a sua família. Estou a falar da polícia. Há problemas nos militares. Há problemas de funcionários públicos, de ministérios. Quer dizer, a sociedade moçambicana está numa greve silenciosa neste momento. E isto um dia, disse que o moçambicano é pacífico, o moçambicano é isto, mais aquilo, mas chega uma altura em que a bolha não aguenta mais e ela arrebenta. Tu, quando vês aqueles concidadãos dos países do norte de África entrarem em barquinhos e irem para a Europa com o risco de morte durante o percurso, achas por que fazem aquilo? É o fim do desespero. Quando o desespero atinge o máximo, a pessoa diz, ou morro, ou fico aqui e morro aqui, ou vou à procura de algo melhor. O moçambicano está a atingir esse nível. Repare quais são. O moçambicano não emigra facilmente. Mas se tu fores a reparar, hoje há avalanches de moçambicanos que estão a ir a Portugal. Claro. Começam a sair do país porque já não encontram esperança neste país. E mais, começam a falar de lá. Porque Moçambique, porque se não admitirem o Venâncio, porque não sei. Quer dizer, há um sentimento generalizado de que os próprios que nos governam neste momento já não têm soluções para este país e que a saída é emigrar
E aqueles que não conseguem emigrar ficam aqui dentro do país e um dia isto pode levantar problemas. Tivemos assuntos há uns anos de umas 2 manifestações. Aquilo demonstrou que o moçambicano não é tão passivo como nós esperávamos. E a grande fonte de conflitos é exatamente a população pobre, aquela que vive nos bairros circunvizinhos. Porque quem fez aquelas manifestações anteriores não foram pessoas da cidade que andam de viatura, que vivem em prédios, em casas de luxo. É a população que mais sofre, é a população que está nas zonas periurbanas, é as populações que estão no campo. A revolta vai começar de lá. Muito bem, há um comunicado da CAD que já está a circular, que dá indicação que hoje haverá uma conferência de imprensa às 15 horas no Aeroporto Internacional de Maputo, onde é aguardado Venâncio Mondlane, onde irá abordar esta questão da deliberação da Comissão Nacional de Eleições e também irá falar sobre o trabalho de pré-campanha que fez na zona norte do país. Como é que acha que Venâncio Mondlane vai encarar esta situação? Vamos ser muito profundos. Venâncio Mondlane é cabeça de lista na cidade de Maputo para a Assembleia da República. Se a CAD, até a última deliberação, a última resposta do Conselho Constitucional chumba, quer dizer que Venâncio Mondlane não tem a possibilidade de ir ao Parlamento. Pode lutar para a presidência da República, que sabemos que como é que as coisas funcionam, o Partido Frelimo tem este poder de controlar todo o sistema eleitoral. Pode ir ao estatuto do segundo do estatuto do segundo mais votado. Entendo que isso é possível. Bom, primeiro é importante dizer que por causa da conferência de imprensa, eu acho que a conferência de imprensa de hoje é que vai decidir o que é que teremos pela frente. Se teremos confusão, se teremos uma coisa pacífica lá mais para frente, ou o que poderíamos perspectivar para os próximos tempos, tirando uma das duas coisas que eu aqui fiz menção. O discurso do Venâncio Mondlane é que vai acender os ânimos ou vai acalmar os ânimos hoje. Então será muito importante que nós tenhamos em mente isto. E dois, se nós já temos esta tendência de tentar fazer com que perceber, aliás, que a Renamo está praticamente nas últimas, mas pode haver um milagre de última hora em que vai tentar influenciar ainda mais, principalmente nas comunidades e etc., para que exista uma maior dinâmica parte do partido para poder se ter alguma coisa. Porque entra também alguns fatores sociais, como a questão da escolarização, por mais que nós tenhamos as redes sociais, a televisão, os meios de comunicação e etc., não é muita gente, temos um número significado, mas se formos olhar para aquelas localidades muito mais estabelecidas no interior do país, a parte dessas pessoas não tem conhecimento, por exemplo, do que é a CAD. Elas vão precisar do que é Venâncio Mondlane. Elas poderão precisar se calhar, de uma maior dinâmica em termos de marketing político para alcançar essas pessoas. E nós sabemos que para fazer uma campanha eleitoral, uma campanha presidencial, a dinâmica é outra, os valores são outros. É preciso, por vezes, até flertar um jato ou uma avioneta, coisa parecida, para poder ter uma dinâmica muito grande. Eu acho que